sou um pai bem participativo, assim. Eu me recordo, a gente teve uma funcionária que trabalhou com a gente quando o Theo nasceu, e que ela só cuidava de crianças a vida inteira. Eu me lembro dela falar: Augusto, eu trabalho há 38 anos com criança. Poucas vezes eu vi um pai fazer tanta coisa. Não que a gente tenha que se gabar de fazer isso, mas é gostoso de ouvir, né? É gostoso de ouvir. Eu participei, assim, cara, muito, muito, muito proximamente de todos os momentos da gestação, de todos os momentos do Theo crescendo, e fiz exatamente a mesma coisa com a Yolanda e com o Santiago. Eu, hoje em dia, eu estou num momento de vida, eu já tenho uma profissão que me consome muito, muito tempo, com muito compromisso. E eu fiz uma opção de vida recente, eu sou pré-candidato a deputado federal aqui por São Paulo, o que tem, assim, me retirado completamente o pouco tempo livre que a minha profissão de advogado criminalista me dava. Então, hoje eu me sinto, como é que eu diria assim, com culpa, sabe? Eu me Uhum. sinto hoje um pai momentaneamente bem mais ausente do que eu fui anos atrás. Eu conversei com as crianças isso, obviamente o Santiago de 3 anos ainda não sabe o que é, a Yolanda de 5 me confunde às vezes, você vai... o Bolsonaro que você vai querer ser o Bolsonaro? Não, filha, deputado federal, ela vai ter uma Como, dificuldade de mas, cargos, assim, mas mas ela tem... como assim? Eu sempre vi teu posicionamento ao contrário ao Bolsonaro. Totalmente. Mas não, você vai, a sua eleição é com o Bolsonaro, ela não entendeu muito bem ainda como é que essa candidatura se encaixa, mas ela já entendeu que eu vou ser candidato a alguma coisa e que isso vai me retirar muito de casa nesses próximos meses. Mas, assim, eu sempre prezei muito o diálogo franco, direto, das crianças desde muito pequeno. Então, quando eu decidi, por exemplo, essa história de candidatura, eu cheguei para vocês e falei: olha, gente, o pai de vocês vai ficar bem ausente nesse Uhum. ano, até outubro. Vai ser difícil, eu vou chegar tarde, eu vou viajar nos finais de semana, vai ser difícil. Mas aí eu consigo me policiar para, por exemplo, o que é super difícil, gente, assim, é um aprendizado diário. Por exemplo, os momentos que eu fico em casa, e isso, assim, é um constante desafio. Por exemplo, ficar longe do celular. Sabe? Coisas parecem Uhum. pequenas, mas não são, né? Não são. Eu converso com a Ana fala: cara, chega em casa e fica meia hora longe do celular. Assim, essa meia hora que você vai ficar antes deles dormirem, ela tem que ser uma meia hora de qualidade. E, assim, perto do celular, e meu celular não para nem um minuto, ainda mais nesse momento que eu tô. Mas eu tô me policiando porque eu sei que eu já estou bem mais ausente do que eu era, e eu era bastante participativo. Eu imagino que as crianças já sintam isso. Eu sinto o Santiago, que é meu filho menor, já reclamando um pouco triste, é, mas, enfim, é um desafio que eu aceitei na minha vida enfim, eu espero que no futuro eles reconheçam que essa ausência momentânea, enfim, ela para mim e para as coisas que eu acredito, é importante que eu recupere lá na frente esse tempo. Ah, eles vão ter uma lembrança no futuro de um pai que fez coisas boas para o país. Sim, Então, eles vão, espero. eles vão ter orgulho, né? Tu falou do Bolsonaro, da tua filha falando do Bolsonaro. Eu lembro que a Ana, durante uma época, ela chamava o Bolsonaro de bom Sonaro. E eu, filha, como assim, filha? Não, não, não. Ah, não, porque o Bolsonaro, eu, não, não, para! Não, não vai, Eu não, tenho não. eu tenho uma coisa engraçada. O meu sogro, a família da Ana Cláudia é de Santa Catarina, Uhum. né? Meu sogro, ele parece um pouco com o Bolsonaro. Eu até postei uma foto dele no Instagram recentemente, do nosso casamento, e um monte de gente comentou: pô, mas quem é esse levando a noiva? É primo do Bolsonaro? Porque ele lembra um pouco fisicamente. Então tem essa passagem curiosa, que assim, ele lembra um pouco. E como é que tu faz nessa criação de laço? Porque a mulher, ela tem essa questão, né, de gerar a criança, né? E o homem, eu vejo ele tendo sempre que correr atrás do laço, né? De criar laço com os filhos. Eu, quando a Ana era bebezinha, eu falava muito com a barriga, né? E botava várias músicas para ela escutar enquanto ela estava na barriga. E eu botei na minha cabeça que quando ela tivesse tomando banho, logo que ela tivesse nascido, né? Eu ia dar banho nela. Então, cara, ela nasceu
e eu resolvi, não, banho sempre que eu puder vai ser comigo. Eu E, também, da, cara, eu sou o rei do banho, eu sou o é, rei do banho, bebê. Eu e sempre dei eu banho. E eu botava uma luz bem baixinha, as músicas que ela escutava quando estava na barriga, e eu botei na minha cabeça que era um momento de criar laços, porque ela estaria voltando ao útero, só que dessa vez com a presença do pai, sabe? Eu botei isso na minha cabeça, não tem nada de científico, né? Mas eu criei isso para mim. O que que tu fazia para essa criação de laços? Vocês tinham algum hobby junto? Alguma coisa que vocês Cara, faziam não, junto? a história do banho, para mim, é muito presente. Eu comecei dando banho no Theo, eu gostava desse momento, eu sentia, porque, obviamente, a gente jamais vai ter o tipo de laço que uma mãe tem com o filho, da amamentação, do parto, dos hormônios. Enfim, não há possibilidade nenhuma da gente comparar, principalmente com uma criança pequena, o laço que uma mãe tem. E eu achava, e hoje eu acho, continuo achando, assim, também não tem nada de científico, que o banho realmente é muito parecido com o teu relato. O banho era aquele momento que eu estava ali segurando aquela criança frágil, pequena, eu me sentia ali um pouco como se a criança fosse uma extensão de mim, aquele momento. Eu usei, principalmente quando eles eram bem pequenininhos, recém-nascidos, até 3, 6 meses, é uma coisa que eu fazia questão de chegar em casa a tempo de conseguir dar banho, porque é um momento que você fica só com o teu filho, né? Uhum. Você não tem mais é, 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 essa. Por mais que você fique do lado da mãe, enquanto a mãe amamenta, você pega a criança para rotar, você troca a fralda. Eu achava que a parte do banho, pela parte tátil, pelo contato, pelo olho no olho, assim, é, nada substitui o olhar de uma mãe, de uma criança amamentando. Você nunca vai ter isso, né? Você É nunca muito vai ter uma lindo, né? criança grudada em você ali, a criança amamentando e aquela troca de olhar que a mãe tem durante aquele momento. Você não vai ter. Eu achava que no banho, eu segurando a criança perto ali, era o momento mais que eu conseguia mais me conectar. Então, eu fiz disso um ritual com meus 3 filhos. E eu espero que eu tenha conseguido criar laços enquanto eles eram bem pequenos nesse momento.